Oi, gente, eu gostaria de convidar você para uma visita rápida à minha exposição. Meu nome é Kátia Polícia, a exposição chama-se Opxá, a Estrada é o Destino, que é sobre a minha ancestralidade cigana, romani. E Opxá significa salve, viva, fala um pouco da celebração da vida, né? Característica dos ciganos. Aqui a gente tem um texto da Daniela Velar sobre o meu trabalho. Aqui é a ficha técnica com o nome de todas as pessoas que contribuíram para essa exposição. Bom, vamos começar por aqui. Esse trabalho faz parte da série 7 estandartes, que foram feitos sempre com um elemento simbólico dessa cultura e um texto que faz parte da filosofia de vida dos ciganos. Tá? Eles são todos feitos em chita, cetim, fitas, fios dourados, em costura manual, praticamente tudo, e com muito brilho e muita cor, que são características dessa cultura. E você pode ver que é como se fosse um portal onde você vai entrando, né? E nesse caso é a mão da quiromancia, né? Da leitura das linhas da mão. A referência é essa, né? De conhecer o destino dessa maneira. A gente continuando aqui. Aqui temos mais 4 estandartes desse conjunto, né, dos 7. Esse primeiro é a Cruz de Camargue, que é essa âncora com um coração no meio, que significa que a minha fé está ancorada no meu coração. E é um pensamento, é um símbolo importante dessa cultura. Aqui no segundo é o principal símbolo, que é a roda da carroça, que é a roda que significa a samsara do sânscrito e que tem um simbolismo de tempo e espaço não lineares, mas circulares, né? Nascimento, vida, morte, nascimento. E também a roda da carroça, que é uma das características da vida e do transporte desse povo que é nômade, né? Basicamente, itinerante. Então, aqui não é o destino, mas a estrada que importa. Então, o importante não é para onde você está indo, o importante é o seu momento de vida, agora, a sua estrada, o seu viver, né? Continuando aqui, é o leque, que faz referência mais ao feminino e à dança, e que o texto fala do vento que sopra sonhos e a alma livre voa. Fala da liberdade que esse povo preza tanto. E o último aqui, que é a árvore, que tudo se conecta e se relaciona. Uma etnia que vive muito mais integrada com a natureza, nos acampamentos, nas florestas, numa vida em comunidade, e que sente a natureza ligada, né, aos animais, vegetais, minerais, tudo como uma coisa só. E é isso que a gente precisa aprender com essa cultura. Tá? Bom, aqui a gente tem o Sol e a Lua, que são símbolos importantes. E essa tenda, a intenção é que a própria pessoa leia a sua sorte. Então, ela é chamada magia cigana, que aqui dentro, vamos dizer assim, estão reunidas várias formas de magia. Tá? Então, tem o jogo de runas, né, que a pessoa pega alguma dessas
né, ela vai usar essas pedrinhas para ler a sua sorte, e vai interpretar cada pedrinha dessas aqui, tá? Ou ela pode também, em vez de pegar uma só, pegar 3, passado, presente e futuro. Aqui a gente tem um horóscopo cigano, que é pela data do nascimento, mas os signos são diferentes. Então aqui a pessoa também descobre qual é o seu signo. E aqui a gente tem as principais linhas da quiromancia, que é a leitura das linhas da mão, né? Então é um pouco para vivenciar essa experiência da intuição aguçada dos ciganos. Tá? Aqui tem as orientações, né, para a pessoa vivenciar essa experiência. Bom, continuando aqui, são as carroças que na língua romani se chama Vurdon. Então, aqui são carroças vistas por dentro, vistas por fora. Por dentro é como se fosse a casa, né, onde moram. Por fora tem os cavalos, né, tem, em geral, em locais perto de rio, dentro do espaço da natureza, em fazendas. E dentro tem todos as coisas de uma casa, né? Tem cozinha, tem cama, tem tudo. E a gente pode ver aqui, então, esse aqui é um trabalho em tecido, onde eu pintei, bordei, né? Com fios de ouro também, e eles fixados nessa mandala aí de crochê. Bom, a gente agora pode vir aqui para essa trouxa, que é um trabalho feito em homenagem à minha bisavó, que é essa aqui de blusa branca, que é a cigana da minha ancestralidade, nascida numa carroça de ciganos nas Ilhas Canárias, e que veio para o Brasil com 14 anos. E aqui em volta a gente tem o único homem é o marido dela, o Francisco, que ela conheceu no navio, e o resto são descendentes, filhos, netos, bisnetos. Então tem minha mãe, minhas irmãs, minhas primas. Tem 2 fotos do Holocausto, dos ciganos no Holocausto, que quase foram dizimados. Tem um pandeiro, tem castanhola, né, da música. Tem as chaves da casa onde moraram aqui no Brasil, aqui no Rio, que foram guardadas por gerações. E aqui do outro lado tem as tesouras utilizadas pelas mulheres que vieram, 2 mulheres com os filhos de uma delas. Essas tesouras foram usadas para costurar uniformes dos soldados do quartel. E elas também sobreviveram lavando roupas para fora. Então, por isso, temos né, a ideia da trouxa, que é um elemento que se repete no meu trabalho. Aqui, Santa Sara Kali, que é a santa protetora dos ciganos católicos. Por quê? Os ciganos, os romanos, são uma etnia, não é uma religião. Eles podem ter qualquer religião. No caso, a Santa Sara, que não é reconhecida pela Igreja Católica, mas é adorada pelos ciganos católicos. E ela tem uma gruta no sul da França, em Camargue. E ela está aqui. Embaixo, atrás dela, tem a bandeira cigana, que tem a roda da carroça, e o azul do céu, o verde das matas, e tudo com muitas cores, muitas fitas, né, muitos tecidos coloridos, e tem outros elementos, inclusive o café, porque ela
plantava, colhia, torrava e vendia o pó do café aqui no Rio também. Agora a gente pode falar desse trabalho que está aqui no centro e que ele é uma abstração não só da trouxa, como das tendas. E ele é coberto de fitas coloridas e também fitas feitas com a chita e que vão para todas as direções, como os ciganos originalmente da Índia, que vão se espalhando pelo mundo em todas as direções. E também isso remete, não só aos estandartes, mas esse trabalho também remete às festas populares brasileiras, festas de São João e outras festas, onde a gente vê muito a chita, estandartes e as fitas, né? Bom, podemos continuar aqui. Vamos ver aqui mais um desses estandartes, que é a estrela, né? Que é magia, encanto, é a estrela que me guia e que é uma... eu procurei mostrar nesses trabalhos uma das características principais, que é celebrar a vida, porque os ciganos, apesar de sofrerem muitos preconceitos e estereótipos, eles celebram sempre a vida, com festas, com dança, com música, em volta de fogueira, e a estrela é também um dos guias, né, dessa cultura. E apesar deles contribuírem muito para a nossa identidade brasileira, desde 1547 eles vieram de Portugal degredados para o Brasil e sofrem muitos preconceitos e estereótipos, mas celebram muito a vida. E isso eu acho que é fantástico. Ali a gente tem um outro trabalho, que foi dos primeiros que eu fiz, pensando nessa cultura cigana. Então é um autorretrato, né, com textos, e o véu, que se refere também aos ciganos do Oriente. Tá. Vamos seguir por aqui. Essa aqui é o oráculo de Cida, que é como se a Cida estivesse aguardando você para sentar nessa cadeira e ela vê o seu destino nas cartas, no tarô, nas runas. E é um trabalho feito em tecido, com bordado em fio dourado, fio de ouro, e as moedas. Aqui é o único trabalho mais noturno dessa exposição. O resto todo é muito colorido, né? Muito. Outra característica dessa exposição é que é tudo muito manual, tudo muito feito na mão. Mesmo os estandartes, tem muito pouca coisa feita em máquina. E aqui é um manto de proteção, onde eu coloquei todos os símbolos. A gente tem o cavalo, tem a carroça, tem o sol, tem leque, o girassol, que é a flor predileta, né? Muitos elementos, todo feito em pintura em tecido. E aqui atrás também muitos símbolos. E essa aqui é uma pintura que eu fiz do rosto de uma sacerdotisa chamada Rita, que eu conheci, e que tem esse olhar penetrante. Ela não joga carta, ela não lê a mão, mas ela te olha e penetra a sua alma. Na cabeça, uma proteção toda de fitas. E é isso. Obrigada pela visita e voltem.